Olá a todos, me chamo Matheus Godoy e hoje estarei fazendo a apresentação de um artigo Hot Topic. O tema discutido hoje será a eletroredução de CO2 por estruturas organometálicas. Essa é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação de Química da UFABC. Sou orientado pelo professor Camilo André Angelucci e co-orientado pelo professor Fábio Henrique Barros. Nessa apresentação, discutiremos o que são os artigos Hot Topics e como identificar tendências na ciência. Depois, por meio de um artigo escolhido, vamos falar sobre eletroredução de CO2 em estruturas organometálicas e vamos ver como, ao utilizar as ferramentas de investigação eletroquímica, espectroscópica e ferramentas teóricas, podemos ter informações novas e relevantes sobre este tema. O artigo escolhido é o Disclosing CO2 Activation Mechanism by a Hydroxyl-Induced Crystallinic Structure Transformation in Electrocatalytic Process. Ele foi um artigo publicado na revista Matter, da Cell Press, e atualmente ele conta com 20 citações no escopo. Diferente dos artigos seminais, que tinham várias citações, por serem artigos já consolidados na ciência como fundamentais, os artigos Hot Topic eles abordam assuntos muito novos e de tendência na ciência. E, por muitas vezes, eles têm poucas citações. Isso, todavia, não tira o mérito do artigo e nem pode ser utilizado como métrica para classificá-lo como hot topic. Podemos verificar se um determinado tema é tendência ou hot topic em uma determinada área da ciência por meio dos trabalhos publicados nos anos recentes contendo esse tema. Aqui, usando a fonte Scopus, podemos ver que trabalhos contendo eletroredução de CO2 cresceram expressivamente a partir de 2014. E hoje já temos uma projeção que no final de 2021 teremos mais trabalhos com esse tema do que no ano anterior. Essa busca crescente pela conversão eletroquímica do CO2 está diretamente relacionada a uma química mais sustentável. O CO2 é rejeito de inúmeras indústrias e utilizá-lo como uma fonte de energia em células a combustível ou transformá-lo em moléculas com maior valor agregado é uma forma de combater este gás responsável pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Pesquisas de eletroredução de CO2, aqui abreviadas como ECR, o principal objetivo atualmente é a superação de algumas das limitações que impedem a aplicação desse processo em larga escala. Uma dessas limitações é um alto custo de energia necessário para iniciar a reação de redução. Gostaria de utilizar este esquema reacional publicado em um dos principais artigos de revisão sobre o tema para discorrer um pouco sobre esse fenômeno. Aqui vemos, na superfície de cobre, dois caminhos possíveis para a eletroredução de CO2 inicialmente. Em um primeiro caminho, onde há a transferência de dois elétrons e um próton, você tem a formação de um formato, um caminho mais curto, e você tem um outro caminho um pouco mais complexo e longo, onde há a saída de um dos oxigênios, formando uma espécie de CO superficial, que em muitos metais ela ou é dissolvida nesse momento, ou ela continua dissolvida fortemente, bloqueando o sítio catalítico, mas para o cobre, essa espécie pode formar hidrocarbonetos, como o metano, o etileno, que não está representado aqui, e, em menor escala, o metanol. O que é importante, e que eu gostaria de falar principalmente, é que a etapa determinante dessa reação, o Rate Determining Step, está nessa primeira transferência de elétrons. E isso vale independente do material catalisador, porque o CO2 é uma espécie muito inerte. Então, buscar novas formas de conseguir fazer essa primeira transferência de elétrons em menores energias, o que se traduz para um menor potencial requerido, é um tópico muito quente para a área de eletrocatálise envolvendo a eletroredução de CO2 no momento. Um desses novos materiais capazes de realizar ECR são as estruturas organometálicas, abreviadas aqui como MOFs, Metal Organic Frameworks. Essas estruturas se mostram promissoras porque muitas delas apresentam uma facilidade para a dissorção de CO2, que é uma das maiores dificuldades para o início da reação. Aqui
vemos nesse esquema do que elas são constituídas. Elas nada mais são do que complexos que formam uma rede cristalina. Aqui temos dois complexos, onde o centro metálico são de cobre e o que muda são os ligantes e a estrutura formada. Nessa escala, esses materiais acabam formando catalisadores heterogêneos. E dependendo da estabilidade que os ligantes conferem, eles podem ser utilizados como eletrocatalisadores passando por processos redox. A ideia da pesquisa que eu estou apresentando aqui é justamente utilizar esses materiais para ECR, ver qual a sua seletividade para a formação de produtos e qual a sua estabilidade com o tempo de reação. Vamos voltar agora a nossa atenção para a estrutura organometálica estudada neste artigo. Temos aqui o complexo constituído pelo centro metálico de cobalto, ligado pelo ligante macrocíclico TIP. Esse ligante macrocíclico é muito interessante para aplicações em eletroquímica, por dois motivos. Primeiro, que ele possui uma facilidade em transferir elétrons para o centro metálico, quando em contato com papel carbono. E o segundo motivo é que os nitrogênios ligados diretamente ao metal têm a habilidade de estabilizar diferentes estados de oxidação do mesmo. Formado esse complexo, ele pode ser ligado de maneira a formar essa rede, essa estrutura cristalina que já é uma MOF, chamada de NiNiO16. Todavia, a ideia do artigo é adicionar a essa rede cristalina esses novos sítios catalíticos formados pelo centro metálico de cobalto ligado a duas hidroxilas. Esse novo material foi chamado de NiNiO15. E eles podem ser comparados justamente em termos dessa diferença desse sítio ativo adicional. Gostaria agora de falar sobre a atividade eletrocatalítica das MOFs. Neste primeiro gráfico, temos a voltametria cíclica do NiNiO15, do 16 e do ligante TIP. A voltametria cíclica é uma técnica que consiste na imposição de um potencial variante com o tempo, e como resposta, o sistema nos dá a corrente passada pelo eletrodo nesse determinado potencial. Aqui, essas respostas de corrente registradas são indicativas de processos de redução que estão ocorrendo na superfície do eletrodo. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que para o NiNiO15, esse processo de redução se inicia em potenciais menores do que para o NiNiO16 e o TIP. Ou seja, ele tem um set menor e necessita de menos energia para iniciar a reação, o que já mostra um poder catalítico maior para este material. Todavia, apenas com a voltametria cíclica não é possível saber e quantificar os produtos formados nessa reação. Para isso, foi utilizada a técnica auxiliar de cromatografia a gás. Por meio dessa técnica, foi possível quantificar o CO como produto majoritário dessa reação. E através dessa quantificação do CO, é possível encontrar a eficiência faradaica para a sua formação. A eficiência faradaica relaciona o número de mols de elétrons gastos para a formação deste produto, dividido pelo número de mols de elétrons totais passados durante a técnica eletroquímica, vezes 100. Aqui, temos que a eficiência faradaica para a formação de CO é muito maior no NiNiO15 do que no 16 e no ligante TIP, tendo uma eficiência faradaica máxima em quase 100% no potencial de menos 0,6 volts. Em relação, o NiNiO16 tem uma eficiência faradaica máxima de apenas 60% e um potencial maior, de menos 0,8 volts, mostrando já a superioridade catalítica deste material que contém as hidroxilas versus o material que não possui elas. Para validar o uso desses materiais em ambientes de maior escala, foram feitos alguns testes em relação à sua estabilidade. O primeiro é o teste de cronoamperometria. Nesse teste, você tem a aplicação de um potencial fixo, no caso, menos 0,6 volts, durante um determinado tempo, 110 horas. E como resposta, o sistema nos devolve a corrente passada pelo eletrodo durante esse tempo. Veja que a densidade de corrente ela se mantém praticamente constante, mesmo após 110 horas de reação. Um outro dado muito importante é que, quando acompanhado por cromatografia gasosa, após 40 horas, a eficiência faradaica para a formação de CO, como vimos anteriormente, se manteve também praticamente constante. Isso mostra que, para essa reação,
nessa faixa de tempo, não ocorreu a passivação do eletrodo, isto é, os seus sítios ativos não foram bloqueados ou degradados. Outra forma de verificar a estabilidade do eletrodo foi através do ICP e do ICP-MS, buscando concentrações de cobalto no ambiente da célula. Veja que, para as duas técnicas, para o ICP, a concentração de cobalto foi menor do que o limite de detecção, e para esse PMS também teve uma concentração inexpressiva. Ficou claro a superioridade eletrocatalítica da espécie NIL 15, e essa superioridade foi atribuída à presença dos íons hidroxilas coordenados ao metal, que estariam interagindo com o CO2, formando intermediários estáveis. Muito interessante foi que, por meio da técnica de difração de raio-x em pó, o PXRD, os pesquisadores testaram o NIL 15 antes de passar pela reação de eletroredução de CO2 e depois de passar por essa reação. E descobriu-se um deslocamento expressivo no pico. Através de simulações, esse deslocamento no pico foi atribuído à formação deste intermediário estável em seu estado cristalino. Ou seja, temos agora uma evidência espectroscópica de que, de fato, há essa interação entre as hidroxilas e a espécie CO2 para ativá-la durante seu processo de eletroredução. Tendo uma evidência espectroscópica de um dos intermediários formados, os autores decidiram usar a teoria de densidade funcional, o DFT, para ter uma visão mais ampla do possível mecanismo para essa reação. Primeiro, para entender a dissorção inicial, eles fizeram simulações utilizando o átomo de oxigênio do CO2 como início da dissorção ou o átomo de carbono para esse início. E eles viram que, independente da forma de adsorção, existe uma tendência energética para a formação do intermediário estável HCO3-, que é o mesmo intermediário visto anteriormente cristalizado em PXRD. Aqui, ao lado, nós temos um gráfico das energias livres relativas ao complexo apenas com os seus ligantes de nitrogênio e hidroxilas. E veja que para cada CO2 que entra na molécula formando esse intermediário estável, temos uma diferença de menos 0,68 eV. Essa é uma diferença de energia livre muito expressiva, pois, em comparação, a entrada da água nessa mesma molécula tem uma energia livre relativa de menos 0,43 eV. Ou seja, o CO2, a entrada e a adsorção de CO2 para a formação desse intermediário é mais favorável, energeticamente falando, do que a entrada de água, mostrando a alta sensibilidade desse sítio ativo para o CO2 e, consequentemente, para a formação e eletroredução em CO. Finalmente, por meio tanto das evidências espectroscópicas como o estudo em DFT, foi possível a construção desse mecanismo de reação para o complexo de cobalto contendo as hidroxilas. Ele começa apenas com seus ligantes de hidroxila e nitrogênio, ele absorve duas moléculas de CO2, essas moléculas interagem fortemente com as hidroxilas, formando aqueles intermediários estáveis vistos em sua forma cristalina. Essa forma do CO2 interagindo com a hidroxila é mais facilmente ativado e, consequentemente, após receber 2 elétrons e 2 prótons, ele consegue soltar um dos átomos de oxigênio na saída de água, formando o CO, e esse CO é depois dissolvido, saindo da superfície, deixando ela livre novamente para um novo ciclo catalítico. Como conclusões desse artigo, temos que a espécie NIL 15, ao atuar como eletrocatalisador, possui alta eficiência faradaica para a formação do produto CO e possui uma boa estabilidade a longos tempos de operação, sendo testado até 110 horas. Esses resultados, em comparação ao que já temos na literatura, apresentam, tanto em eficiência faradaica como em estabilidade, os melhores resultados para uma MOF, ou seja, para uma espécie organometálica. Também foi possível
obter uma evidência espectroscópica pelo PXRD do intermediário NiO15 com CO2 e ter já uma evidência espectroscópica sobre a cooperação dos íons hidroxilas que capturam e melhoram a reatividade do CO2. Os cálculos da NDFT também mostraram essa inclinação energética para a formação desse intermediário devido à participação desses íons. Todas essas descobertas permitiram a construção de uma rota reacional plausível para essa reação. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. Muito obrigado pela sua atenção e fico à disposição para responder qualquer dúvida sobre este tema. Novamente, essa foi uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação da Química da Universidade Federal do ABC. Sem ela, este trabalho não seria possível.